Imagine que você pudesse entrevistar a força invisível responsável pelo medo, pela procrastinação e pelo fracasso humano. Eu fiz isso. Meu nome é Napoleon Hill, e o que estou prestes a revelar ficou escondido por mais de 70 anos, não porque não fosse verdadeiro, mas porque era perigoso demais para a época. Depois de dedicar décadas estudando o sucesso, percebi que precisava compreender o oposto. Eu precisava entender o fracasso. Foi então que decidi entrevistar o diabo. Não como uma figura religiosa, mas como uma personificação de tudo aquilo que controla a mente humana sem que ela perceba. E o que ele me revelou explica por que milhões de pessoas vivem sem propósito, sem direção e sem liberdade. Hoje, você vai entender isso, e talvez nunca mais veja sua própria mente da mesma forma. Como o diabo controla as pessoas. Durante a entrevista, o diabo fez uma afirmação chocante. Ele disse: "Eu controlo 98% das pessoas." Perguntei como isso era possível. A resposta foi simples. Ele não controla corpos, ele controla mentes. E faz isso através de algo que ele chama de deriva. Derivar significa viver sem pensar por si mesmo, sem propósito, sem direção. A maioria das pessoas não decide o próprio destino. Elas apenas reagem à vida. E quem não pensa por si mesmo acaba sendo controlado. Os 6 medos que escravizam a humanidade. O diabo explicou que usa 6 medos básicos para dominar a mente humana: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Esses medos fazem algo silencioso e devastador. Eles paralisam decisões, eles criam dúvida, eles geram procrastinação e lentamente roubam o controle da vida de uma pessoa. O medo não precisa ser grande, apenas constante, porque o medo constante destrói a iniciativa, e sem iniciativa não existe sucesso. O maior segredo: a lei do ritmo hipnótico. Então perguntei ao diabo qual era a sua maior arma. Ele respondeu imediatamente: a lei do ritmo hipnótico. Essa lei afirma que qualquer pensamento repetido se transforma em hábito permanente, e hábitos controlam destinos. Se uma pessoa repete pensamentos negativos, isso vira crença. Se repete procrastinação, isso vira personalidade. Se repete medo, isso vira prisão mental. Mas essa lei funciona para os dois lados. Bons hábitos também se tornam permanentes. Disciplina também se torna automática. Pensamento positivo também se fortalece com o tempo. A lei não escolhe lados, ela apenas fortalece aquilo que você repete. Por que a maioria das pessoas vive na deriva? O diabo revelou algo perturbador. Ele disse que a maioria das pessoas entra na deriva ainda jovem, e isso acontece por 3 fatores principais: educação baseada em memorização, influência do ambiente e falta de propósito definido. Quando uma pessoa não aprende a pensar, ela aprende a obedecer. Quando não define um propósito, ela aceita qualquer direção. E quando aceita qualquer direção, perde o controle da própria vida. A deriva não parece perigosa, ela parece confortável, mas é justamente isso que a torna tão poderosa. Como se tornar mais esperto que o diabo? Depois de ouvir tudo isso, fiz a pergunta mais importante: como alguém escapa de seu controle? A resposta veio em forma de princípios. O primeiro é propósito definido. Uma mente com objetivo claro não pode ser facilmente controlada. O segundo é autodisciplina. Disciplina destrói a procrastinação. O terceiro é pensamento independente. Pessoas que pensam por si mesmas não podem ser manipuladas. O quarto é controle dos hábitos. O quinto é coragem diante do medo. O sexto é uso consciente do tempo.
E o sétimo é a harmonia entre mente e corpo. Esses princípios quebram o ritmo hipnótico negativo e colocam a mente sob controle consciente. A verdade sobre a liberdade. A maior descoberta da entrevista foi esta: liberdade não é externa, é mental. Uma pessoa só se torna livre quando aprende a controlar seus pensamentos, seus hábitos, suas decisões. A mente pode ser o maior aliado ou o maior inimigo. Tudo depende de quem está no comando, você ou o medo. Conclusão. A decisão final. Agora eu lhe faço uma pergunta. Você está vivendo com propósito ou apenas derivando pela vida? A maioria das pessoas nunca percebe que está sendo controlada, até que seja tarde demais. Mas você percebeu, e isso muda tudo. Porque no momento em que uma pessoa decide pensar por si mesma, o controle é quebrado. E quando o controle é quebrado, o destino muda. A mente humana é a única coisa que o diabo não pode dominar sem permissão. E a decisão de permitir ou não sempre foi sua.